receber vocês novamente na série de encontros do Bate-Papo Softex. Hoje, nós vamos receber um convidado muito, mas muito especial. O Leandro Santos, que é gerente geral e vice-presidente de operações da Flex Brasil. O Leandro, ele se identifica como um aprendiz trabalhando há mais de 20 anos com pessoas incomparáveis. Só isso já é sensacional. Ele é formado em engenharia mecânica, além de especialista em administração pela Fundação Getúlio Vargas e em gestão pelo Programa Executivo de Negócios e Administração de Stanford. A nossa conversa de hoje com esse carioca da gema será sobre inovação tecnológica. Super obrigada, Leandro, por participar desse nosso bate-papo Softex. Oi, Karen, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para todos aí que estejam compartilhando e vendo esse momento aí da nossa conversa. Eu sou carioca da gema, assim, mas eu sou do ovo caipira. Pois nasci no Rio, eu nasci no estado do Rio de Janeiro, né? E depois eu fiz a minha graduação lá em Itajubá, em Minas Gerais, né? Então as pessoas quando me conhecem, ouvem o meu timbre, o meu sotaque, eles me acham até mais mineira do que carioca. Adoro um cafezinho, um pão de queijo, pastel de milho. Então, muito obrigado pelo convite. Fico feliz de estar com vocês hoje aqui e poder dividir um pouquinho aí da nossa história aqui da Flex no Brasil. Muito bom. Então, vamos começar. Na verdade, eu vou começar pedindo para você apresentar um pouquinho da Flex, né? A gente sabe que ela atua como um ecossistema complexo aí de desenvolvimento de soluções, produções de tecnologia que tornam aí o nosso mundo melhor e mais inclusivo, né? Vocês se posicionam como um grande protagonista desse cenário de inovação. Queria que você falasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes e telespectadores essa vocação da companhia. Apresenta para a gente quem é a Flex Brasil. Tá bom, olha só, antes de falar um pouquinho da Flex Brasil, deixa eu falar um pouquinho da Flex como um todo, né? A Flex ela é uma empresa multinacional, ela surgiu nos Estados Unidos no final da década de 60, quando as grandes empresas de tecnologia da informação começaram a fazer a terceirização da fabricação das placas de circuito impresso. Naquele momento, surgiram várias empresas que eram chamadas de contract manufacturers, né? Fornecedores de manufatura por contrato, em que produzia normalmente a placa de circuito impresso. Então, produzia para as grandes marcas globais, que a gente conhece, a maioria delas estão até hoje, para a Apple, para a HP, para a IBM, para todas as grandes empresas de tecnologia da informação. Ao longo do tempo, essas empresas também foram se tomando decisões de diminuir os seus ativos. Então, não só a manufatura da placa, mas também a terceirização das suas produções, das fábricas que eles tinham, que é onde montava o produto final. E a Flex foi adquirindo muitas dessas fábricas nos Estados Unidos e na Europa. Isso continuou evoluindo, algumas dessas empresas terceirizaram também seus centros de pesquisa. E a Flex foi uma das empresas que adquiriu muitos desses centros de pesquisa de várias empresas de altíssima tecnologia e competência tecnológica. Então, a Flex ela é essa mistura de muitas culturas de grandes corporações da indústria de tecnologia, tanto na área de projeto, quanto na área de manufatura, quanto na área de serviços depois da manufatura. Aqui no Brasil não foi muito diferente, nós também crescemos através de aquisição. Então, muitas das grandes companhias nacionais e internacionais de tecnologia, à medida que elas foram fazendo esse movimento global, a gente também foi adquirindo as operações dela. Então, a gente adquiriu muitas operações aqui no Brasil de grandes parceiros, e hoje a gente tem uma unidade em Sorocaba, que foi construída, a gente consolidou várias dessas operações em 2000. A gente tem uma fábrica em Jaguariúna, que é uma parceria com um dos nossos grandes clientes, e uma fábrica em Manaus, onde a gente serve a manufatura de Manaus. Há 7 anos atrás, né, a Flex lá fora, ela viu que ter essa competência, ela podia expandir para outros mercados, né? Então, ela se chamava Flextronics, até 7 anos atrás, e ela falou assim, com essa competência, com esse conhecimento amplo em vários mercados, que a gente tinha mercados de tecnologia, de infraestrutura, de telecomunicações, todos na área de eletroeletrônico, e a gente viu que o mundo está passando dessa mudança do analógico, né, para o digital. Então, a nossa liderança, né, lá nos Estados Unidos decidiu mudar o nome da empresa de Flextronics, que era focada em eletrônico, para Flex, e a gente passou a atuar em vários outros segmentos de mercado.
segmento de energia. Então, além de produto eletrônico, a gente produz aqui no Brasil painel solar, os equipamentos que ajudam ao painel solar a acompanhar o movimento do sol. A gente atua lá fora na indústria automotiva, aqui no Brasil ainda é iminente. Atua na área médica, aqui no Brasil a gente começou agora, há pouco tempo, uma produção. E isso expandiu os horizontes e a Flex tem sido uma parceira de ajudar empresas de todos os segmentos a fazer essa transformação do mundo analógico para esse mundo digital, num ambiente muito integrado, em que a gente consegue ajudar desde o projeto do produto ou da adaptação do produto, na manufatura em escala no Brasil e fora do Brasil, nos serviços depois da manufatura. E aqui no Brasil tem uma pitadinha de inovação. A gente tem um ecossistema que oferece soluções de circularidade, né, para a gente poder transformar resíduo eletrônico em matéria-prima para novos produtos de mesmo conteúdo tecnológico. Então, a gente consegue, através desse ecossistema, ajudar qualquer empresa na parte de transformar o ecossistema de analógico para digital e consegue também para fazer uma nova forma de pensar a economia em que não existe mais o resíduo e ele passa a servir como insumo produtivo para novas cadeias produtivas de mesmo conteúdo tecnológico ou similar. Bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a operação e sobre o propósito do FIT, né, que é o Instituto de Tecnologia. Dentro dessa pegada diferenciada, inovadora de vocês, que projetos interessantes vocês têm realizado lá nesse momento? Olha só, cara, é bem interessante a sua pergunta. Deixa eu voltar um pouquinho, né, até para as pessoas entenderem. O que a Flex faz no Brasil? A gente importa componente, a gente produz produto eletrônico, a gente produz computador, servidor, roteador wireless, mainframe, painel solar, rastreador do movimento solar para painel, a gente distribui produtos, a gente faz reparo, a gente faz reuso de produto eletrônico, a gente faz economia circular para muitas marcas, né? Então, quase todas as grandes marcas, de alguma forma, a gente é um parceiro deles. Por que existe essa indústria no Brasil, né? Porque a indústria eletroeletrônica ela fez, aí principalmente no final do século passado, um movimento muito grande de produção na Ásia, muito focado na China. Né, o que eles chamam lá fora de labor arbitrage, que é você tentar procurar o menor custo de produção possível para seu produto e você distribuir globalmente. O Brasil, diferentemente da maioria dos outros países, ele criou uma lei, que é a Lei da Informática, onde você, para poder vender no Brasil, você tem mais incentivo quando você produz aqui e investe em inovação no Brasil. Né? E ela tem regulação para que você uma parte do seu faturamento ele volte como a criação e a distribuição de conteúdo tecnológico para o Brasil, que é a Lei da Informática. Então, dentro desse espírito, né, de que uma parte da receita gerada pela Lei da Informática para poder ter a possibilidade de criar emprego e distribuir produtos aqui no Brasil, você tem uma obrigação de investir em P&D. Os nossos clientes eles tinham necessidade de aplicar esse recurso dentro da cadeia integrada deles. Então, usar um instituto padrão cria dificuldades de você integrar dentro de uma cadeia global de inovação. Então, a gente criou, em 2003, um instituto para que os nossos clientes pudessem investir dentro de um marco integrado na cadeia deles, na cadeia de manufatura, e usar os recursos da Lei da Informática para desenvolver conteúdo tecnológico para o seu próprio ciclo, né, de desenvolvimento de produto. Então, o FIT surgiu dentro desse conceito. E aí, à medida que as coisas foram evoluindo, a lei também foi adaptada e hoje ela permite uma série de novas formas de investimento. Né? E com essa mudança, cara, uma coisa que a gente tem percebido é que o Brasil é um dos poucos países do mundo e entre todos os países do mundo, só 2 têm uma característica que o Brasil tem. A gente tem universidades tecnológicas, institutos de pesquisa, como o FIT, e temos outros bons institutos de pesquisa no Brasil, com capacidade alta de aplicação de tecnologia. Então, quando a gente fala assim do desenvolvimento de uma base tecnológica disruptiva, o Brasil tem dificuldades. Existem algumas cadeias, tipo a cadeia de agricultura, a cadeia aeronáutica, a gente consegue realmente criar soluções muito
avançada. Mas, para a maioria das cadeias, o investimento em desenvolvimento de tecnologia é muito alto. E o Brasil ele consegue aprender rapidamente uma nova tecnologia e aplicar, seja na universidade, seja no instituto de pesquisa como o FIT. A gente tem fábrica. A maioria dos países do mundo não tem fábrica. Né? Eles importam produtos, né? Por exemplo, da China ou de outros países da Ásia ou de alguns outros países com alguma competência tecnológica para aquela manufatura específica. O Brasil não. Quase toda a indústria, a gente tem uma base tecnológica grande aqui no Brasil. Tem indústria eletrônica, tem indústria automotiva, tem indústria de medicamento, tem indústria de máquinas e equipamentos. Então, quase todas as indústrias, o Brasil ele tem uma competência industrial grande. E a gente tem mais de 200 milhões de pessoas na 7ª economia do mundo. Quando a gente olha isso, o único outro país que tem esses 3 pilares de centros de competência de tecnologia aplicada, uma base industrial competente e ampla e um mercado consumidor grande, a gente só vê a China com essa mesma característica. A gente olha para qualquer outro país do mundo, ou ele tem um mercado consumidor muito menor que o nosso, ou ele tem uma base industrial muito limitada, ou ele tem dificuldade com a aplicação da tecnologia. Desculpa, pode continuar, Leandro, perdão. Esse ciclo, quando a gente olha para o Brasil é um mini mundo. Então, ele permite que, nesse momento em que a gente está saindo daquela inovação planejada, com alto valor de investimento, para uma inovação experimental, em que você desenvolve enquanto você testa a inovação, o Brasil tem uma vantagem única. Uma vantagem de que o ciclo de aprendizado para aplicar tecnologia experimental é muito pequeno. Entre você aplicar tecnologia numa inovação, entre você produzir, distribuir, receber do mercado a resposta para aquele produto, o nosso ciclo de aprendizado é muito pequeno. Então, a gente tem percebido que aqui no Brasil, o FIT tem ajudado os nossos clientes a desenvolver os sistemas mais modernos de indústria 4.0, que é aplicar tecnologia nas soluções, para usar no mundo todo nas suas operações. E está ajudando os nossos clientes a desenvolver soluções sustentáveis através da economia circular, porque a gente consegue aplicar muito rápido a tecnologia e aprender. Então, o FIT hoje tem ajudado em todas essas 2 áreas dos nossos clientes. Que projetos bacanas você pode antecipar para a gente, sei lá, 2 projetos super interessantes e diferenciados que vocês estão conduzindo lá, sem citar a empresa, mas, de repente, um overview rapidinho dos projetos? Hoje, por exemplo, um projeto muito interessante que a gente está fazendo é um projeto realmente de integração de dados e análise dos resultados no campo. Né? Então, hoje, um dos nossos clientes tem uma base industrial em 4 países diferentes, todas as soluções de coleta de dados, estruturação desse dado, tomada de decisão a partir do dado, foi feita no Brasil. E o tempo de resposta para essas inovações é muito grande. Sempre foi um desejo para a indústria experimentar rapidamente modificações de projeto no campo. Então, para isso, era feita pesquisa, aqueles grupos de pessoas que usavam o produto. Agora não, você consegue inovar, colocar no mercado e rapidamente receber o feedback. Tudo isso integrado. Então, isso é um dos projetos que já está funcionando há mais de 2 anos e que vem evoluindo com a aplicação de novas tecnologias, principalmente inteligência artificial, para trazer novas visões de como você pode adaptar e resolver problemas no campo. E tem uma outra inovação grande num projeto de visibilidade global de distribuição de produto, até o ponto em que a gente garante que os produtos produzidos eles retornem para o ecossistema como matéria-prima. Então, isso é uma nova forma de você criar um sistema de segurança para distribuição de produto com alto nível de conteúdo tecnológico, em que produtos podem ser rastreados e verificada a procedência, assim como também o impacto ambiental deles no campo. São 2 exemplos de projetos mais amplos, né, que a gente está buscando para integrar as tecnologias. E dentro desse trabalho, né, que vocês estão desenvolvendo no FIT, como é que se insere aí a parceria firmada esse ano com a Softex? Como a entidade, né, pode colaborar com vocês na execução de todo esse trabalho? Olha só, Karen, na realidade, quando a gente olha para esse mundo novo, a gente vê que esse mundo novo, né, em que a gente fala que é um mundo em que a tecnologia tem que ajudar a resolver problemas do ser humano, e a gente até usa muito a palavra centrada no ser humano, né? Eu acho que esse mundo ele tá ainda em transição. Na realidade, a gente tem que olhar o ser humano como parte de um ecossistema maior e mais completo e mais abrangente.
A gente está tendo tecnologia para resolver um monte de problemas, então a gente resolveu muitos problemas nos últimos 50 anos. A gente hoje tem uma condição de viver muito mais anos, com uma qualidade de vida muito melhor, com muito mais gente com acesso à educação. A gente consegue usar a tecnologia para gerar mais riqueza. Então, hoje, quando você olha a renda média mundial, ela é muito mais alta do que há 100 anos atrás, 20 vezes mais alta, né? Hoje, a disponibilidade de capital para a inovação é muito alta. Então, esses problemas foram resolvidos por um modelo econômico que distanciou o ser humano da natureza. Quando a gente estava lá no início da humanidade, a gente dependia da natureza, depois a gente passou a ser fazer atividades de agricultura que a gente dependia da natureza. E quando veio a tecnologia, na primeira revolução industrial, que a primeira revolução pegou o trabalho da força humana ou animal e colocou numa máquina, né? Com a máquina a vapor. A segunda, ela criou lá a eletricidade, alguns sistemas de gestão, mas ela ainda estava falando da substituição da força bruta do ser humano. A terceira já substituiu parte da nossa capacidade intelectual. Então, a capacidade de fazer contas em alta velocidade. Eu sempre digo, o Excel foi a primeira ferramenta, né, de substituição cognitiva do homem. Então, as contas que eram feitas pelo ser humano passaram a ser feitas por uma planilha eletrônica. E agora a gente está vivendo a terceira fase disso, que é você substituir o pensamento complexo do ser humano, um pensamento cognitivo mais elaborado, em que você não lida só com números, mas você lida com dados visuais, dados táteis, que você substitui os sentidos humanos por automação tecnológica. Nesse período, o ser humano esqueceu que o meio ambiente é finito e foi se distanciando. Então, a gente vai ter tudo isso, a gente vai viver mais, vai ter mais dinheiro, vai ter mais educação, só não tem um mundo para viver bem, né? Hoje, é praticamente impossível você ir em algum lugar do planeta Terra em que ele não esteja tocado pela poluição e pela presença do ser humano de uma maneira negativa. Então, o desafio desse século é gerar esse crescimento que ele não é só inteligente, ele é sustentável. Sustentável no sentido de que parte do que é feito volta para melhorar e gerar crescimento social, né? Crescimento social na parte de incluir todos no modelo econômico, e ele também gera soluções que melhorem ou mantenham o meio ambiente. Então, assim, quando a gente pensa nesse ambiente, a gente olha sempre para essa cadeia completa aqui no nosso ecossistema do Brasil, e o FIT ele é um provedor de soluções que transforma ideias nesse mundo novo, ideias que elas já nasçam com crescimento social e crescimento ambiental como parte do modelo de crescimento econômico. E vocês vão contar com a Softex de que forma nesse projeto, né, de crescimento sustentável, inteligente, com respeito ao meio ambiente, enfim, essa nova forma de iguinovar? Aí a gente olha para o que o Softex tem, né, como parceria. O Softex tem aí na sua competência central pegar inovações tecnológicas de ponta, de transformação, e traduzir isso para a sociedade, né, através de iniciativas que a indústria ou que a academia retorne. Então, a gente vê que, para isso ser sustentável, existem alguns pilares. O primeiro pilar é o pilar da capacitação, né? Então, esses novos conceitos de tecnologia aplicada para resolver problemas de um ecossistema que o homem é parte, não tem solução para isso. Quando você fala, vou extrair algo da natureza, já existe máquina, automação, mas quando você fala, vou construir uma solução para reusar algo que já foi feito, não tem essa tecnologia. Então, existe um pilar de capacitação tecnológica e de sustentabilidade muito importante. Então, nessa parceria com a Softex, a gente está criando uma parceria grande para disseminar esse conhecimento através das universidades que vão se engajar nesse projeto junto com a gente, para que as ideias nasçam dentro desse ecossistema e elas possam ser escaladas com essa visão, mas também para que esse ecossistema retorne para a sociedade uma educação que ela não é só tecnológica, mas ela é sustentável desde o início, né? Então, essa ideia de capacitar o ecossistema e extrair dele o que tem de melhor e acelerar a solução para essa competência sustentável e dividir conhecimento com a sociedade sobre tecnologia e sustentabilidade é a parcela principal aí dessa visão conjunta, né, que a gente está construindo, né, que a gente tem chamado, assim, humildemente, da quinta revolução.
né? Quando a gente fala que a gente está no meio da quarta revolução, que a gente aplica a tecnologia para melhorar a vida do homem, a gente está evoluindo muito rápido, mas não está cuidando dessa parte social e ambiental. A quinta revolução é como fazer tudo isso, gerando crescimento social e crescimento ambiental. Então, essa parceria com o Softex é para habilitar o conhecimento, o compartilhamento e a aceleração dessa quinta revolução, que o Brasil pode ser líder. Você falando assim de Brasil, líder, inovação, como é que você vê o Brasil nesse cenário internacional aí como um país inovador, como um país que está se posicionando, ou que merece se posicionar de uma forma diferenciada, mais inovadora no mundo global? Qual é a tua impressão? Como é que você vê? O que a gente precisa fazer para ser protagonista nesse mundo da inovação? Olha só, cara, eu gosto de contar algumas histórias que mostram o potencial do Brasil, né? O potencial do brasileiro, e a gente vive algumas, então a gente gosta de compartilhar. O primeiro é essa: a gente vive numa organização global em que a nossa operação de Sorocaba é a única no mundo que tem 5.000 pessoas trabalhando todos os dias e gera 0 de resíduo. A gente é certificado Zero Waste, isso quer dizer que mais de 95% de tudo que a gente consome ou que a gente traz de volta, a gente traz 300 toneladas de lixo eletrônico de volta do mercado, é transformado em matéria-prima. E de 5% a 3% em energia. Então, é possível se desenvolver operações escaláveis de alto impacto que não gerem impacto ambiental. A maior parte dessa matéria-prima volta numa cadeia de mesmo conteúdo tecnológico. Então, você usa uma impressora para produzir outra impressora. Você usa um computador para produzir peças para outro computador. Um pedaço ainda vai para uma cadeia mais baixa. Porque a gente pensa na sustentabilidade como diminuir o impacto, né? Como que eu vou lá e transformo, coloco o resíduo num aterro, ou como eu uso um computador para fazer uma sacola plástica. Na economia circular, não. A gente tenta manter o mais alto nível de conteúdo tecnológico. Então, isso é uma história que dá muito orgulho, porque olhando o mundo, o Brasil a gente está muito adiantado, a gente vê cadeias de circularidade bastante desenvolvidas. A gente tem que acreditar nisso. Eu acho que se o Brasil colocar esse olhar de que a gente pode ser líder nessa área, a gente pode sim ser líder, porque nós temos esse ciclo pequeno, temos boa competência tecnológica, indústria e mercado consumidor. Precisa de muito trabalho conjunto, principalmente com o governo, para entender e organizar o nosso sistema para essa nova economia. Nossa economia ainda, o sistema tributário, foi montado para uma economia diferente, em que isso tinha um valor diferenciado. Segunda história, que eu acho que é fantástica, nessa pandemia, primeiro, é um momento muito difícil para todo mundo, né? A Flex, como uma empresa global, ela viu o impacto começando na China, nas nossas operações, depois passando pela Europa, Estados Unidos, e chegou aqui no Brasil. E, nesse momento, o principal gargalo que surgiu na pandemia foi a deficiência de insumos hospitalares, né? Aí fala da máscara, mas eu vou falar especificamente do ventilador pulmonar. Faltou ventilador pulmonar, a necessidade mundial aumentou de 20 a 40 vezes, poucas indústrias estavam trabalhando, a capacidade dessa indústria é uma capacidade limitada, e o mundo todo precisando de muito ventilador. Os governos dos Estados Unidos, da Europa, do México e do Brasil foram buscar os fabricantes que existem nesse país para poder tentar achar uma solução de curto prazo, porque importar dos poucos fabricantes que ainda estavam disponíveis na Ásia se tornou extremamente caro e pouco confiável. E tinha um segundo problema, que o equipamento, quando chegava, nem sempre atendia às especificações do país, e você não conseguia colocar ele em operação ou dar manutenção se fosse necessário. Aqui no Brasil, o governo montou também uma força-tarefa, que muitas indústrias participaram, a gente participou de 3 consórcios, ajudando 3 empresas nacionais em cada consórcio, e um dos consórcios a gente produziu o respirador. Como no Brasil, a Flex também foi chamada 2 semanas antes, né, na Europa, nos Estados Unidos e no México. E nós aqui no Brasil conseguimos, mesmo começando 2 semanas depois, começar a produção 4 semanas antes do resto do mundo. Então, hoje já foram entregues no Brasil quase 6.000 ventiladores, da nossa operação em Sorocaba praticamente 3.000 em 45 dias. Então, assim, a gente tem uma competência tecnológica, industrial e vontade de fazer a diferença que se mostrou possível, né? Então, o Brasil é um país realmente que tem todo esse potencial. Para a gente poder ser um país inovador, a gente tem que
continuar evoluindo, continuar discutindo, pegar esses exemplos que dão certo e potencializá-los, né? Então, parar de olhar para os nossos problemas e passar a olhar para as nossas oportunidades, como sociedade, como cidadão, como governo. E aí, cara, eu sempre termino, né, quando eu falo sobre essa oportunidade, depende de cada um de nós. Né? Se a gente olhar para o que a gente tem de bom, se a gente der o exemplo, se a gente for lá explorar e dividir exemplos do bem e premiar, a gente pode, sim, como sociedade, mostrar que o Brasil tem valor, que ele pode fazer a diferença. Então, acho que depende, sim, da nossa parcela individual e depende da gente, juntos, influenciar a parcela coletiva para explorar o potencial desse país, porque a gente tem muita competência para liderar essa quinta revolução, né, com a revolução do bem, uma revolução que gera um novo modelo de pensar a economia, de pensar a sociedade, de pensar o meio ambiente. E aí que entraria a tripla hélice mesmo, né? Governo, empresas e academia trabalhando em conjunto para poder criar esse ambiente ideal para que a gente possa evoluir nesse sentido, como você falou. Não, sem dúvida, assim, e quando a gente olha para a nossa estrutura, né, a nossa estrutura acadêmica, ela é muito grande, muito abrangente, ela precisa ser inclusiva, ela precisa retornar para a sociedade um valor que hoje talvez a gente não está explorando no limite. Quando a gente olha para nossas leis, ela tem que premiar os bons exemplos. Né? A gente tem legislações que elas tentam igualar todo mundo por quem não faz nada diferente, quando ela deveria olhar para quem está fazendo, para quem está inovando, para quem está construindo e premiar de uma maneira diferente. A gente olha para o nosso sistema tributário, é um sistema ainda muito complexo, que gera uma penalização para você operar no Brasil. Então, como que a gente olha para os exemplos que estão dando certo e transforma juntos, né, esse ecossistema no ecossistema de bons exemplos, de soluções para esses problemas que a comunidade está enfrentando? Então, eu acredito muito que juntos, né, academia, indústria, governo, o brasileiro, né, colocando o coração no que faz e dando exemplo, a gente é capaz, sim, de construir esse Brasil novo, um Brasil líder, né, líder para o mundo em sustentabilidade, em soluções sociais que não existem. Né? A gente tem essa visão que foi construída, que está disponível, que está pronta para ser potencializada, cara. Leandro, e para encerrar aqui, que a gente podia ficar conversando o dia todo, mas você falou muito sobre economia circular, né? Você acha que quando a gente fala de inovação, principalmente na indústria, você tem que conjugar na mesma frase economia circular e inovação no futuro para a gente ter essa quinta revolução? Sem dúvida, assim, eu acho que assim, todo mundo ainda pensa no mundo inteligente, né? A gente fala muito de inteligência das coisas, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de como transformar através da tecnologia a nossa sociedade, né? Mas a gente sempre esquece que não é assim, é bem questionável você ter tudo isso e não ter um meio ambiente saudável. Um ambiente, quando eu digo meio ambiente como um todo, né? Os seres humanos, as outras espécies animais, o nosso ecossistema como um todo, né? A Terra como um todo. Então, assim, não é possível a gente sobreviver com esse modelo econômico em que a gente está destruindo esse meio ambiente. A gente tem que pensar num modelo econômico diferente. A melhor resposta que existe para esse novo modelo econômico, e aí a gente não está falando só da sustentabilidade, é como que a gente gera crescimento econômico, mas melhorando o meio ambiente, melhorando a sociedade. A melhor resposta para isso é a economia circular. A economia circular é uma economia em que você volta a aproximar do ser humano do meio ambiente, que ele passa a olhar para tudo que ele faz com esse olhar de não impactar o meio ambiente, e você elimina o lixo. O lixo é uma coisa criada pela economia linear, pelo capitalismo antigo, que é um capitalismo que tem esse olhar só para o crescimento e para o lucro. O capitalismo moderno é um capitalismo, sim, experimental, um capitalismo de empoderamento do voluntariado, em que as pessoas alinham seus propósitos pessoais com os propósitos organizacionais, mas ele tem que ser sustentável. Ele tem que ser sustentável e inteligente, e não só inteligente. Ele tem que devolver, né, para o mundo e devolver para a sociedade todo o valor que ele gera através da sua atividade econômica ou da sua atividade não governamental. Então, todas as organizações têm que conjugar, na minha visão, essa nova forma de pensar o futuro. Então, juntar a tecnologia com a economia circular
realmente é muito poderoso para levar a gente para esse novo modelo econômico. A economia circular, eu acho que ela é central nessa discussão. Bacana. Leandro, eu queria agradecer muito a tua participação nesse nosso bate-papo Softex e espero que a gente possa conversar em outras oportunidades. Karen, olha só, eu sempre termino quando eu estou falando, né, para as pessoas, com uma história que, para mim, ela é muito legal. Assim, como eu nasci no estado do Rio de Janeiro, eu tive o privilégio de morar, na minha infância, próximo do mar. E quando a gente mora próximo do mar, não é incomum, às vezes, você acorda de manhã, ou no final da tarde, quando a maré baixa, você olhar e tem um monte de estrelas do mar, assim, à deriva ali na areia, sem poder voltar para a praia, e a maioria absoluta delas morrem, né? Então, quando alguém que vê essa situação e mora ali, vive aquilo, vê isso, o que a pessoa faz? Ela corre e começa a devolver as estrelas. E um dia aconteceu isso, né, numa praia aí, em qualquer lugar do mundo, e o menino acordou e viu aquilo e correu para a praia e começou a devolver as estrelas. E passava um senhor, e ele viu aquela imagem, chegou para mim e falou: por que você está fazendo isso? Isso aí não adianta nada, isso não vai fazer diferença nenhuma. Você tem milhares de estrelas, né? Poucas estrelas que você retorne, não vai mudar nada, não faz diferença. Aí o menino pegou aquela estrela, jogou no mar, olhou para o senhor e falou: senhor, para essa estrela aqui, essa única estrela, eu fiz toda a diferença. E eu acho que é isso que a gente deve fazer como brasileiro, né? Como que cada um de nós vai pegar o que a gente tem de melhor, vai olhar o que o outro tem de melhor e vai explorar esse melhor para tornar o nosso país um país melhor, um país, sim, que tem um monte de qualidades, um monte de potencial, um monte de coisas únicas, e dividir isso e construir uma sociedade, sim, sustentável, sim, inteligente, em que todo mundo possa fazer parte dela. Então, fica aí esse pensamento para a gente explorar esse potencial, olhar para as nossas qualidades e acreditar neles, e cada um dar o exemplo do bem que a gente precisa. Então, eu agradeço muito aí a oportunidade de dividir um pouquinho, Karen, desse momento, né, dessa parceria que a gente está começando a construir, que tem essa vontade de mostrar o que o Brasil tem de melhor. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada a você. E nos vemos em breve num próximo bate-papo Softex. Obrigada. Tá ótimo. Obrigado, Karen. Um bom dia para você. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau.